Finalmente, a voz ativa do nosso comentarista ecoa nas nossas lições e, juntamente com a sua voz, outra voz também fala muito forte nas lições deste domingo. E hoje, certamente, você aprendeu definitivamente o que significa prostituição ou imoralidade. Este foi uma das grandes discussões nas nossas salas e acredito poderosamente em Cristo Jesus que finalmente você conseguiu distinguir ou saber, conhecer a definição desta palavra que é pequena na sua composição, mas é poderosa na sua estrutura. E se você ainda mistura os termos prostituição, imoralidade, adultério, fornicação e tantos outros como se fossem os mesmos, você, com este vídeo, você vai aprender que são coisas totalmente distintas e com grande profundidade, tanto nossos apóstolos como o próprio Senhor Jesus Cristo inseriu no pensamento ou na construção da sua igreja ensinamentos como estes com muita sabedoria para minha e para a sua edificação. E enquanto que se trata sobre a homossexualidade e como ela está sendo imposta na sociedade atual, será que o que é tanto empregado pelas mídias e pelas militâncias das minorias é uma verdade? Mas que verdade é essa? É um conceito adquirido ou sua gênese está no genoma humano? Se a sua composição tem base genética, por que as escrituras sagradas condenam tal prática? Por acaso é natural, sempre foi natural e nós não sabemos? O que aprendemos desta manhã, será que foi suficiente para dissolvermos a discriminação, o racismo, a intolerância, o sexismo, a homofobia? Vamos falar então alguma coisa a respeito sobre estas coisas. Segue conosco no desenvolvimento deste material, para a honra e a glória do nosso Deus. Dou graça pela sua vida, que tem nos acompanhado poderosamente. Segue junto. Graça e paz. A paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom. Fiquei muito satisfeito com o material desenvolvido para as salas das nossas EBDs na manhã deste domingo e feliz ao mesmo tempo em poder ouvir ou presenciar a voz ativa do nosso comentarista. O mesmo, sempre preocupado com a parte técnica, com laudos científicos, não ousou em emitir sua opinião sobre o assunto, embora que o seu material seja agressivo aos que se manifestam contrário ao seu pensamento. Mas quando o assunto passou a ter uma face polêmica, ele se omitiu, ficando na parte técnica e sobre laudos científicos, como, por exemplo, o que se diz respeito à homossexualidade. Ele não omitiu o seu pensamento em si, o que ele acha. Ele trouxe estudos que pontuam as duas faces da polêmica. Se a homossexualidade, sua gênese, está no genoma humano ou se é um caso adquirido. E aí ele trouxe as pesquisas e, com base nestes estudos, ele omitiu nesta opinião, sua opinião. A conclusão da mesma foi que não é ou não tem nenhuma comprovação científica a tese defendida pelas minorias no que se diz respeito à homossexualidade. É uma questão adquirida e ele ficou somente nisto. Não disse mais A, nem disse mais B. E ele, afirmando a sua tese com base nestes estudos, poderia ser incisivo, como demonstra ou como desenho que ele pintou no começo da sua obra, que é o nosso material de apoio. E isto não aconteceu. Em contrapartida, a nossa consultoria doutrinária e teológica das lições, juntamente com o nosso editor, apresentou a esta perspectiva o que diz as Escrituras sobre o assunto. Muita coragem por parte dos mesmos. E neste comportamento é onde sou surpreendido
pelo que nós desenvolvemos nesta manhã. Um tipo de mensagem como a que foi inserida para o povo, para a massa das congregações ou da própria Igreja de Cristo, é que este tipo de mensagem que foi ensinada nesta manhã, ela está se diluindo dos púlpitos. Dependendo da forma como você se comporta, você está sujeito a um processo, e por ter um relacionamento monogâmico e ser hétero é um problema nos dias atuais. Em um mundo em que você não pode se manifestar como heterossexual, pois se você fizer, você se torna um racista, intolerante, homofóbico e tantas outras coisas. Se você disser que é hétero. Esta é a situação que nós estamos vivendo em nossos dias. Então, quando o comentarista nos apresenta que os valores morais que prevalecem dentro da igreja são aqueles que são extraídos da Bíblia e inferidos a partir dela, o modelo cultural judaico-cristão vai permanecer. E tudo que surgir fora destes limites será considerado inaceitável, pois fere todo o conceito, toda a estrutura que o Senhor entregou para o seu povo. E isto não é negociável de maneira nenhuma. E por não ser negociável, o conservadorismo sofre uma forte oposição por minorias, com apoios do judiciário para tal, e fazendo com que as coisas que são contrárias ao conservadorismo, à família, sejam impostas numa sociedade democrática, deixando de existir a própria democracia, ou passando por cima dela, ignorando sua existência. Direitos constitucionais parecem que servem apenas a uma parte, ou uma parte militante, enquanto a outra se esperneia como pode para se defender de acusações exorbitantes, sem sentido, sem pé e nem cabeça, pois a Constituinte está sendo rasgada a todo momento, a vento e popa, sendo usada pelas minorias para confrontar o conservadorismo em nosso país e no mundo, ferindo todos os direitos que foram garantidos por uma Constituição que está sobre a vida de todos, mas parece que ela não serve para uma parte. Pelo menos é o que isto deixa bem claro. Porque mesmo sendo guardado pela Constituinte sobre cláusulas pétreas, parece que isso não significa. E um dos principais ataques está sobre a frente dos direitos ou da expressão de liberdade religiosa. Essa liberdade religiosa que nós temos em nosso país está sob fogo cruzado por estas minorias que veem esta liberdade como uma forte ameaça. Mas não sabem eles que a base destes que levantam esta liberdade religiosa está na Constituinte, e esta Constituinte ela foi promulgada com base nas Escrituras Sagradas, pois o modelo cultural é justamente o judaico-cristão, é o que está inserido dentro das Escrituras. Tendo as Escrituras base desta família ou desta cultura judaica cristã, o pecado, segundo a sua ótica, continua sendo pecado. E isto também não é negociável. Ainda que existam teologias ou ideologias que provem ou que brigam para legalizar o contrário destas coisas, tipo a banalização da família tradicional, enquanto o outro modelo é apresentado como aquele também é tão certo quanto. Mas, segundo estas escrituras, não é desta forma. E aí vem o esperneio das minorias
sobre este assunto. E o maior ponto de discussão está numa questão que geneticamente não pode ser alterado. O menino nasce menino e a menina nasce menina e ponto. Agora, as demais coisas surgem a partir de uma tomada de decisão. No curso de suas vidas, eles ou elas vão aderir a certos pensamentos, a certos ensinos e vão adquirir um comportamento sexual no que estão inclinados a ser. Mas não que sejam uma determinação biológica, natural. Não. É um estado de escolha. É um estado em que a pessoa viveu em sua vida e, segundo o seu comportamento, acabou adquirindo este outro. Ou seja, esta pessoa, homem ou mulher, em determinado período da sua vida, chegou à conclusão de que o melhor para ela era viver ou conviver com outro do mesmo sexo e com isto se satisfez ou se satisfaz, é feliz, ponto. Eu tenho que respeitar sua tomada de decisão. Tenho que respeitar quem você é e quem passou a ser. Agora, o que não pode acontecer é que uma minoria surja no contexto da história ou no contexto da sociedade e tente imputar isto, por exemplo, à família tradicional, como regra correta, como regra a ser seguida. Aí vai haver, é óbvio, um contrito, uma colisão de pensamentos. Não podemos violar fronteiras. Os limites têm que ser mantidos. Agora, não pode um lado dizer que o tradicional é profano. Não é. Tem que haver um respeito. É isto que está acontecendo. A desmoralização da família tradicional por minorias que pensam diferente, por viverem diferente, por ter tomado uma vida ou uma decisão que seja o oposto da família tradicional. Querem imputar por todos os meios, mecanismo, força, endereço que o deles, o pensamento que eles têm sobre o assunto sexual é o correto, enquanto o tradicional, o hétero, é o profano, é o vilão da história. Você tem que ter essa ciência para que nós não vivemos ou possamos existir sobre intensos conflitos. Se você está feliz na condição em que você escolheu para si, glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Agora você não pode impor a sua vida para a sociedade, pois se você fizer, você vai encontrar uma forte oposição. Em uma ação, sempre haverá uma reação. Então, não se surpreenda se você for confrontado. Manter o respeito é a base entre os dois pensamentos existentes na sociedade sobre a questão da sexualidade, entre o hétero e o homossexual. Respeito. Se houver o respeito, haverá harmonia. Agora, se houver imposição pela minoria, a reação ela vai acontecer instantaneamente. Não esqueça de algo muito importante. A sua situação, o estado em que você escolheu viver, ainda que você esteja feliz, se você, por algum motivo ou circunstâncias, se sentir vazio e querer preencher este vazio com alguma coisa, e esta coisa que você tenta encontrar, você não vai encontrar. Pois o único que pode preencher este vazio no ser do homem ou da mulher, independentemente do tipo de escolha que ele tenha feito na sua vida, é Deus. Agora existe uma questão. Quando nós nos aproximamos deste Deus para sermos preenchidos com aquilo que nos falta, vamos ter que abrir mão de tudo que nós adquirimos. Este é o preço
para que o vazio seja preenchido. Vamos ter que abrir mão. Esta é a primeira regra. Este é o primeiro ponto a ser observado dentro das Escrituras. Você quer ser preenchido? Você tem que abrir mão de tudo que você escolheu. E este Deus, para sua informação, você não vai gostar de ouvir isto, mas se existe uma pessoa homofóbica, você pegue esta pessoa, multiplica vezes 1000 e ainda não vai nem arranhar comparando esta pessoa com o pensamento de Deus, com o próprio Deus. Ele não é homofóbico. Ele é 1000 vezes mais do que você possa imaginar. Sinto muito que você tenha que ouvir isto. Mas este Deus, ele fez um desenho para a humanidade. E tudo fora deste desenho é estranho. E o estranho não é aceitável. Sinto muito por você estar ouvindo isto. Mas é uma verdade. Este Deus, ele é sim exclusivista. E tem ciúme da sua criatura e do que ele desenhou para ela. Tudo que se molda fora do seu desenho, do desenho original, não é aceitável. Repetindo aqui mais uma vez. O seu comportamento foi uma tomada de decisão. Então, essa tomada de decisão, ela pode se reverter em um outro comportamento. Significa que voltar ao princípio original só vai depender de você. Da mesma forma que você decidiu fazer ou praticar ou ter a vida que você tem agora, você pode decidir neste momento de regressar e voltar para o estado natural. Nada lhe impede. Não pense em nenhum momento que eu estou aqui usando a homossexualidade como bode expiatório. Não chegue a esta conclusão em maneira nenhuma. A questão é que este nicho é muito mais extenso do que você pode ou possa imaginar. É muito mais extenso. Não se compete a homossexualidade em si, a pessoa em si, mas suas ações. E estas ações faz parte de um nicho muito extenso, que foi ensinado por Cristo aos apóstolos, ensinado por Cristo, manifestado por Cristo em seu ministério, ensinado como forma de doutrina pelos apóstolos, inclusive pelo apóstolo Paulo, que foi muito incisivo em suas escrituras ou nos seus registros para a igreja de Cristo ou para gerações futuras. E que nicho é esse? Desenhado por Cristo em Mateus capítulo de número 5, versículo 32, Mateus capítulo de número 19, versículo de número 9, este apresentado por Cristo aos apóstolos. Paulo faz uso deste mesmo nicho em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 18. Que nicho é este? O nicho da prostituição ou imoralidade na tradução literal do grego. E este nicho apresentado por Cristo, você aprendeu a definição dele na manhã deste domingo, nas nossas EBDs, nas nossas salas. Se você ainda não aprendeu a definição de prostituição ou imoralidade, como é traduzido, ou a tradução literal do grego, abaixo aqui no link das descrições, eu vou deixar um link para você fazer o download de um PDF do mapa no que corresponde à prostituição ou imoralidade, tá? A composição de todo este nicho e seu funcionamento dentro das escrituras. Está logo abaixo. E se você tiver dificuldade para compreendê-lo, aqui em cima eu vou deixar o link do vídeo em que nós desenvolvemos este pensamento. Você vai poder acompanhar, tendo este material em mão, e compreender definitivamente a composição deste nicho. Qual é este nicho?
prostituição, assim como o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 6, e versículo de número 18, que é um dos textos da nossa lição de hoje. Fugir da prostituição. Quando ele menciona fugir da prostituição, você vai entender do que se deve fugir. Aqui, só para que você possa ter uma palhinha da formação deste nicho, e dentro dele nós temos o adultério, nós temos a fornicação, nós temos a abominação, nós temos a depravação. E dentro destes nichos começam a acontecer uma mutação e praticamente uma coisa começa a puxar outra. Por exemplo, dentro do adultério acontece algo extraordinário. E este extraordinário é que explica a presença ou a manifestação do repúdio dentro do matrimônio. Então, são esse tipo de mutação é que vai acontecendo dentro deste nicho. Surge um nicho dentro de outro. É extraordinário o desenvolvimento de nossa palavra, o desenvolvimento das escrituras, da regra de fé que nós seguimos, que são as escrituras sagradas. E Paulo, na sua sabedoria, pega este nicho, que é a prostituição, e começa a fazer, ou bate um raio-x tão tremendo, que é de se assustar no que se diz respeito a este nicho, prostituição. Vou inserir, vou repetir isso aqui quantas vezes for necessário, para que você não tenha em mente a ideia de que nós estamos aqui fazendo da homossexualidade um bode expiatório. Não é isto. A partir deste mapa você vai compreender aonde exatamente se contextualiza sua história, sua origem, ou pelo menos o resultado da tomada de decisão sobre essa perspectiva. Paulo escreve em Romanos, aos Romanos, no capítulo 1, aí ele faz o raio-x dessa prostituição, parte deste nicho que você vai associar com o mapa que está aqui na descrição. A partir do versículo de número 29, que nos diz o seguinte: Cartas aos Romanos, capítulo de número 1, versículo 29, versículo 30 e o versículo 31, que também fazem parte deste nicho que é prostituição ou imoralidade. Estando cheios de toda a injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, maliciosos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas mais, desobediente aos pais, sem conhecimento, infiéis nos pactos, sem afeição natural, implacáveis, sem piedades. Estes também fazem parte deste nicho que é prostituição. Você aprendeu isso nas nossas EBDs, então está muito além da ideia ou do conceito de homossexualidade, ou da homossexualidade, ou do lesbianismo. Está muito além deste conceito, desses conceitos. Então, meu irmão, independentemente da sua escolha, da tomada de decisão que você achou por melhor que seja o que fossem para a sua vida e você o fez, as escrituras não vão se curvar a elas. Você fique bem certo disso, que as escrituras sagradas não vão se curvar àquilo que escolhi ou aquilo que optei por verdade na minha vida. Ela não vai se moldar segundo no que eu acredito que seja o correto. Não vai. Lamentavelmente, isto não vai acontecer. Isto nos faz racistas, homofóbicos, discriminadores. Independentemente do ponto de vista que se olhe, pode até se pregar que isto seja verdade, mas não é. Nós temos o carinho, temos as portas abertas e compreendemos todos estes assuntos
como você nem imagina. Você não tem ideia do que pensamos e como pensamos. Apesar de todas as escrituras, de todo o seu formato, mostrar-se como uma forte oposição a este pensamento, a todas as ideologias que colidem com o tradicional, com a visão conservadora e sua cultura, que é a cultura hebraica cristã. Pois se tudo depende de uma tomada de decisão, acreditamos na mudança, acreditamos na transformação de volta aos princípios originais desenhados por Deus, segundo as Escrituras. E esta imagem do Deus perverso, do Deus intolerável, do Deus racista, ela se diluindo a partir do momento em que ele constitui sua igreja aqui nesta terra, pensando justamente num homem que está inclinado a todas estas coisas. A construção, a formação da igreja é para moldar, para transformar, para aproximar o homem de sua presença no estado original, em pleno equilíbrio. A existência da igreja, este é um dos seus pilares. E por defesa dos seus pilares é que suas portas estão abertas a todos. Todos têm o direito. E estas portas continuarão abertas independentemente do que eu pense ou acredite. Como é que eu sei que estas portas estão abertas? Porque o próprio Cristo nos diz: vinde a mim, todos. Ele não põe uma placa discriminando quem são estes. Agora, você não vai ouvi-lo se você não tiver necessidade de sua presença, não estiver sobrecarregado. Se as coisas desta vida não lhe sobrecarrega e se você está vivendo bem e acredita que isto é tudo que você precisa, então você não vai ouvir de fato esta voz lhe chamando. Você não vai ver de fato estas portas abertas, estão abertas e continuarão abertas enquanto a igreja estiver sobre esta terra. Não são somente para este gênero, não, são para este nicho, o nicho da prostituição e da imoralidade. E o único lugar para você tratar elas é dentro da igreja de Cristo, com a presença do Espírito Santo de Deus. E dentro deste pensamento, o comentarista traz um ponto de extrema importância, muito sério para os dias atuais. E diante deste nicho, nós, como Igreja de Cristo, às vezes não temos estrutura para administrar esta situação. E alimentamos, a partir de então, a ideia de discriminação, de racismo, de intolerância, de homofobia, simplesmente por não termos estrutura para administrar estas situações. Pois quando nós identificamos uma situação, quaisquer uma destas apresentadas aqui, nós como igreja estamos mais tendentes a expulsar, a lançar fora, a discriminar, a destruir moralmente, do que tratar. Estamos sim inclinados a lançar estes fora do que mantê-los dentro da casa, onde é o lugar construído por Deus para tratá-los. Mas quando nós o identificamos, queremos lançar fora. Você sabe qual é a parte irônica nisto? É quando nós descobrimos a existência deste dentro da casa e não mantermos eles, tratando-os de acordo com os seus problemas, de acordo com suas circunstâncias. Mas o que é melhor, lançá-lo fora, expeli-lo, destruí-lo moralmente, destruí-lo socialmente, destruí-lo por inteiro. Você pode gritar do outro lado aí, mas isso não acontece. Será, meu irmão, que isto não acontece? Será que isto não tem acontecido, às vezes, na tua congregação, aí bem pertinho de você? Eu duvido que não. Enquanto estas coisas acontecem, aí nasce o contraditório. Estamos pregando nas ruas para que estes se convertam ao Evangelho.
enquanto os que estão doentes dentro da casa, quando nós identificamos, expulsamos fora. Você consegue identificar a parte contraditória? Enquanto nós estamos querendo tratar destas pessoas que estão do lado de fora, começar do zero, nós temos a capacidade de perder aqueles que têm ou que tiveram uma vida dentro da casa. Ou seja, tudo para reverter aquele quadro, aquele cenário que surgiu na sua vida, com acompanhamentos, com especialização, com muita atenção, mas em vez disso, nós expulsamos para fora. Nós os constrangemos para fora. A ponto destes criarem uma empatia tremenda no que se diz respeito à fé, e chegam ao ponto de apostatarem de tudo o que ouviram durante toda a vida, simplesmente porque eu e você não fomos treinados para a capacitação correta para tratá-los. Mas nós estamos dispostos a cuidar de outros, a partir do zero, abrindo mão daqueles que nasceram, em sua grande maioria, dentro da congregação, dentro da Igreja de Cristo, e por uma fraqueza na sua vida, no desenvolvimento de sua vida, eles se inclinaram a um destes que estão neste nicho, que é o nicho da prostituição, é o nicho da imoralidade. Então não estou aqui tratando diretamente para o termo ou para aqueles que atribuíram como regra de vida a homossexualidade. Pelo contrário, estou falando aqui para todos que fazem parte deste nicho, inclusive estes que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 1, os textos quais nós lemos anteriormente. E dentro deste nicho especificamente estão aqueles que praticam o adultério, praticam a fornicação. Tem aqueles que vão mais além, que combinam ou que fazem parte do nicho da abominação e da depravação. Então o nicho é muito grande. Insisto em dizer, nós não temos estrutura para tratar destes personagens. Nós não temos estrutura para nos comportarmos à altura. Graças eu dou ao nosso Deus pelo Espírito que Ele colocou dentro do nosso ser, e por pura graça, extremamente pura graça, só a graça de Cristo, é que estas coisas nós não estragamos absolutamente, por conta deste Espírito que está dentro e que faz parte da Igreja de Cristo. Você acha que eu estou falando coisa por coisa e isto não reflete a nossa realidade como assembleianos? Como eu ficaria feliz se eu tivesse errado, se eu tivesse equivocado em todas as minhas palavras. Mas, lamentavelmente, isto é uma verdade. Isto é uma realidade dentro da casa, dentro das congregações, dentro da Igreja de Cristo, lamentavelmente. Porque nós não temos estrutura para administrar uma situação como essa. E na grande maioria das revelações de casos como este, que surgem dentro da igreja, na grande maioria, no final das contas, saímos com um título de discriminador, de intolerante, de racista, de sexismo, de homofóbico e tantos outros, simplesmente porque nós não sabemos nos comportar diante de uma situação desta quando surge. Nós não sabemos, mas queremos por todas as forças que outros se convertam, que outros se rendam ao Evangelho, enquanto os que estão dentro da casa não são tratados.
Você sabe no que nós somos bons? É em esperarmos a queda destes, literalmente, para no final produzirmos a infame de uma frase que ela ecoa dentro da nave todas as vezes que isto surge. Eu esperava que isto acontecesse. Eu sabia que isto ia acontecer. Demorou tanto. Meu irmão, são tantas. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque isto não está longe de nós. Isto está pertinho da gente. Já aconteceu casos pertinho da gente. E você se lembra qual foi o seu comportamento. Nós não sabemos manter o que nós temos. Nós não sabemos tratar dos nossos próprios doentes, dos nossos próprios enfermos. E que tipo de enfermidade é que eu falo? Que tipo de enfermidade é esta que estou tratando aqui? Me referindo a este nicho que o apóstolo Paulo apresenta em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 18. O mesmo apresentado por Cristo em Mateus, capítulo de número 5, versículo 32, e versículo de número 19, versículo de número 9. Quando nós aprendermos a tratar os que estão surgindo dentro da casa, seremos especialistas para tratar aqueles que estão fora dos limites da porta da casa. E estes foram os assuntos que desenvolvemos na manhã deste domingo. A sutileza da imoralidade sexual. Que o Senhor nosso Deus continue nos abençoando, te abençoando, em nome de Jesus Cristo, poderosamente. Que esta capacitação ela possa acontecer na minha vida, na sua vida, para compreendermos que não somos perfeitos. Todas estas coisas, estamos sujeitos a elas. Amanhã, não sabemos o que vai acontecer. Podemos mudar a vertente. Podemos, sim, mudar o pensamento e querer acreditar em outras coisas e nos transformar em outra personalidade, tentar viver ou viver outra personalidade. Amanhã nós não sabemos o que nos guarda, o que nós defendemos hoje em um único momento, em uma única fração de segundo. Eu posso inutilizar tudo isto aqui a partir de uma premissa. É por isso que o apóstolo Paulo, sabiamente, ele escreve que aos que estão em pé, cuide para que não caia. Meu irmão, porque se você fracassar na sua fé, se você tiver a infelicidade de fracassar na sua fé, lamentavelmente, aqueles que estão ao seu lado hoje podem ser seus algozes, aqueles que lhe levarão para a forca, para a guilhotina, para o cárcere. Então que Deus tenha muita misericórdia. E sua misericórdia, como ela é infinita, que possa estar estendida sobre as nossas vidas. Porque nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. Então, meu irmão, cuide do seu irmão. Cuide daquele que você suspeita que tem alguma coisa de errado. Cuide para que este não venha a fracassar. Segure em suas mãos. Mantenha-o de pé, sempre perto de você. Trate-os para que você possa tratar os que estão vindo de fora para dentro, em nome de Jesus Cristo. Você que não se inscreveu ainda no canal, se inscreva no canal, faça seu comentário logo abaixo, dê o seu like, dê o seu dislike, compartilhe com seus amigos. E este é um projeto que Deus tem colocado em nosso coração para desenvolver, a fim de abençoar você e sua casa. Em nome de Jesus, glória a Deus por você e a sua casa.